Quero me dirigir à questão do diário, porque, cara, fazer um conteúdo, as pessoas, assim... Hoje o diário está sendo muito bem falado, credibilidade e tal, mas só a gente que produz um conteúdo independente sabe como é quando a gente tem responsabilidade de pagar funcionário, de motivar o funcionário, de dizer, olha, vem com a gente que esse projeto vai ser legal, talvez você ganhe um pouquinho menos aqui, mas vai ser legal. E aí, de repente, um mês, acontece um monte de coisa, a audiência vai lá para baixo, o time perde, você se preocupa. Quem investe nesse tipo de projeto sabe a dificuldade que é do dia a dia. É muito fácil olhar no dia que você dá um furo mundial, mas todo mundo sabe, a gente que trabalha com isso sabe a dificuldade. Me conta um pouquinho como é que surge o diário e como é que surge a política, inclusive, de contratação, assim, para você ter montado essa equipe tão legal com a Anitta, com a Laura Marcelo, do qual eu sou absolutamente fã, do Lucas, que tem feito um trabalho impressionante, pô, na apuração do Quinteiros, ele foi bem pra caramba. Enfim, tá indo muito bem. Como é que foi a constituição desse projeto, cara? Aproveitando esse gancho, o Christian, que é meu sócio, Fazia vídeos lá com vocês direto. No começo, mandou mensagem aqui, ele vai comigo hoje pro jogo hoje, mandou mensagem que está acompanhando e falou que ele me libera, se vocês quiserem ficar mais tempo aí. Ah, legal, vamos fazer. Então, ele falou que me libera mais uma meia horinha ali. Beleza. Mas, assim, vamos lá, desde o início da construção do diário, eu vou tentar ser rápido, né? Em 2016, eu fui executivo de futebol do Botafogo da Paraíba. Eu quero muito falar sobre isso, cara, porque... Foi muito legal. O Botafogo chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, melhor campanha da história do Botafogo, só foi eliminado pelo Palmeiras. Fomos roubados num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Jogou contra o sistema. Exato. Mas assim, é curioso. Era o Rafael Claus na pita? Não esse aí é nosso, né? Não era. Mas o curioso é que dos dois times da Série C que chegaram nas oitavas de final, foram só dois times. Um foi o Botafogo da Paraíba, outro foi o Fortaleza. O Fortaleza, onde está hoje? O Botafogo continuou na Série C, infelizmente. A gente chegou nas quartas de final da Série C, não subimos, tomamos um gol do Boa aos 49 do segundo tempo. O Boa acabou classificando nas quartas de final e já subindo. Depois o Boa atropelou os dois times que ele jogou na semifinal, os dois jogos da semifinal, os dois jogos da final, foi campeão. E o confronto mais complicado foi contra o Botafogo. Daí eu queria continuar trabalhando como executivo de futebol. Eu tive uma conversa com o Botafogo de Ribeirão, que andou muito bem. Eu precisava esperar a eleição em abril de 2017 para ir para lá. Acabou que na eleição teve uma mudança de chapa, fizeram uma união lá, precisou adiar um pouquinho mais. Mas o Botafogo foi muito mal na Série C daquele ano. E daí lá para julho, por aí, o presidente, que na época me ligou, falou assim, olha, a gente foi mal aqui, a gente viu que a gente precisa de você e tal. A gente quer que você venha para cá para montar o time para 2018. Eu falei, beleza, vamos sim. Aí eu fui investir em mim, eu fui com a Universidade do Futebol, participar do World Football Summit na Espanha, junto com... Por exemplo, o Paulo Brax estava lá, a gente conheceu o Real Madrid, Federação Espanhola, eu almocei com o Lopetegui, que era o técnico da Espanha na época, a gente conheceu o La Liga, o Wanda Metropolitano na época, né, mudou o nome agora, né, acho que é outro, Metropolitano ou alguma outra coisa, esqueci, mas na época era o Wanda Metropolitano. Então, assim, fui investir... fiz reuniões com o pessoal do Botafogo, até vou contar aqui agora, né? O Botafogo queria contratar o Tarcísio Pugliese para técnico, estava praticamente certo. Aí eu falei para eles, mas por que vocês vão contratar o Tarcísio Pugliese? Ele falou, não, porque foi bem no Ituano, estava no Ituano. Eu falei assim, mas qual é a meta de vocês para 2018? Aí eles falaram assim, a gente quer chegar nas quartas de final do Campeonato Paulista e a gente quer subir da Série C para a Série B. Aí eu falei assim, olha... O Tarcísio, nos últimos 3 anos, ele estava no Ituano, em 2 ele não chegou nas quartas de final, em 1 ele foi demitido no meio do campeonato. Por que vai dar certo para vocês? Ele falou, mas porque lá eles não tinham muito dinheiro. Eu falei assim, como vocês estão me dizendo aqui que não tem agora. Aí eles, é verdade, né? As coisas muito óbvias. Verdade. Aí eles, quem você sugere? Eu falei assim, eu sugiro o Léo Condé.
Léo Condé já fez um trabalho muito bom com a Caldense, foi vice-campeão mineiro, poderia ter conquistado o título mineiro. Que foi roubado no final. Também. Foi roubado. Fez um trabalho interessante no Bragantino, não era Red Bull ainda, no Bragantino. Já foi campeão estadual em Alagoas. Técnico, para mim, tem que ganhar título, precisa chegar, né? Aí eles, é bom nome e tal, legal, beleza, vamos fechar com você. Tudo certo, falou, vamos ligar pro presidente. O presidente me ligou e falou, olha, pô, os caras adoraram você, eu só vou para Minas aqui fechar um acordo com o PMG que a gente precisa vender o Pituca e daí, quando eu voltar de lá, a gente fecha. Mas tá tudo certo. Eu falei, beleza. Aí ele voltou de BH, vendeu o Pituca e contratou o Felipe... Esqueci agora. Contratou um outro executivo lá e eu fiquei sabendo pela imprensa. Aí eu falei, não, gente, assim... 1 ano perdi na minha vida esperando isso. O futebol, como diz o Muricy, é legal demais, mas faz mal para a saúde. Eu falei assim, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu tava me divorciando, né? Tinha vendido meu apartamento, tava com uma grana ali. E eu falei, deixa eu... Daí eu conheci o Vessone, que é do meu timão, repórter do meu... Trabalhei com ele no Lance. Teve com a gente aqui 2 vezes. Falava do meu timão. Aí eu falei, tem um caminho aí, né? Mídia segmentada, o Santos nunca teve uma grande cobertura, eu nunca tinha sido setorista de Santos. E eu tinha dificuldade para encontrar a matéria de Santos, tanto no Globo Esporte quanto no Lance, era um espaço menor do que para os outros clubes. Eu falei, tem uma possibilidade aí. Daí a gente falou assim, só que precisa entender, né? Não é, beleza, vamos entender. Aí a gente falou com o dono do meu timão, a gente falou com um cara que foi presidente da Red Bull na minha época, ele era um dos investidores do torcedores.com. Então a gente falou com ele, né? Eu falei com o Christian, que foi o primeiro cara para a gente conversar ali, para ser sócio, né? Ele tinha acabado de sair da Ketchum, que é uma das principais assessorias do Brasil, ele tinha acabado de sair. Falei, vamos junto nessa. Ele na hora topou, vamos junto. Aí a gente falou eu falei com o Zé Gonzalez, que era... Fizemos reunião com ele recentemente, da Federação Paulista de Futebol. Ele era editor... Eu indiquei ele para a Globo Esporte quando eu estava lá como repórter, ele foi como coordenador e depois ele virou diretor de esporte da Globo, hoje está na Federação Paulista. Falei com ele para ver o que ele achava, que ele é o cara de uma grande mídia, mas ele falou assim, cara, eu não sei o que dizer, o que vai ser da comunicação daqui a 15 anos, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria na segmentação. Segmentado. Então aí eu conversei com o Matheus Alves, que ele era um dos sócios do Chuteira FC, que foi um site lançado pelo Guto Mônaco e pelo Prosperi, que foram jornalistas super respeitados do JT, montaram junto com o Matheus um site chamado Chuteira FC. Então eu fui conversar com o Matheus, que estudou comigo, fez faculdade comigo na Unesp. Falei, Matheus, e aí, como tá o Chuteira e tal? E a hora que a gente começou a conversar, ele falou do Chuteira e ele falou, mas eu quero estar nessa aí junto. Aí ele entrou, aí eu chamei o Mauro Teixeira, que era um outro santista que eu conheço, também trabalhou na Folha de São Paulo, em grandes agências aí do Brasil. Hoje é um dos principais jornalistas, assim, em gestão de crise, em assessoria de imprensa. Ele, também gostou e a gente montou. A gente decidiu ali, montamos o site, fizemos escolha do nome, fizemos uma reunião e tal, montamos o site. Vou revelar mais uma coisa. Não revelar não, que eu acho que eu já falei isso em outros lugares, mas contar que o primeiro cara que a gente conversou para tentar ser o nosso primeiro setorista foi o Vitor Anjos, que hoje é o assessor de imprensa do Santos. Ele estava na Gazeta, ele estava saindo da Gazeta. E a gente fez uma reunião com ele, gostamos muito dele, a gente queria que ele fosse, mas ele já estava com uma conversa para ir para o Santos. Que o site foi a hora dia 27 de novembro, então estava numa reta final ali do mandato do Modesto, para passar depois para o Pérez. E ele já estava com uma possibilidade de ir aí para o Santos, então... E aí ele indicou o Éder Traschini, que foi o nosso primeiro setorista. Que é o cara que está no UOL hoje. Ele foi muito bem com a gente e hoje ele está no UOL, cobrindo São Paulo e Seleção Brasileira. Ele cobriu o Santos no UOL uma boa parte, depois foi cobrir Seleção Brasileira. Ele é o cara que fez aquela entrevista com o Robinho lá. Exato. Aquela entrevista patética lá. Exato. Não por culpa dele, mas por conta do... Então, nosso primeiro setorista foi o Éder, depois o Éder teve a proposta do UOL, a gente não conseguiu, não tinha condição de cobrir.
Aí a gente teve a Gabriela Brino por um tempo, a gente teve o Felipe Mendonça, que está no Esporte por Esporte hoje, como repórter. A gente teve o Guilherme Lesnock, que hoje está no IG, né? Acho que está no IG. E daí... E nesse período, quando a gente decidiu ter uma segunda pessoa, eu vi os vídeos da Laura num projeto que é muito legal, que chama Bendito Seja o Futebol. Eu vi os vídeos da Laura lá. E eu falei assim, pô, essa menina é interessante eu trazer ela pra cá. Ela comenta bem, é novinha e tal. Ela pode crescer aqui com a gente. Eu fui atrás dela, ela estava na faculdade ainda, a gente fez um acordo de estágio formal com a faculdade. Ela estava no 2º ano da faculdade. Então ela ficou 3 anos fazendo estágio com a gente. E daí ela se formou, ela foi a primeira pessoa registrada no Diário do Peixe, que ela se formou agora. Legal. Ela está registrada. Aí o Guilherme teve uma proposta, antes de ir para o IG, ele teve uma proposta de uma assessoria de imprensa, também pagando mais do que ele recebia com a gente. Saiu, e daí eu conheci o Lucas das redes sociais. Eu via o trabalho dele, o esforço dele nas redes sociais. A Anitta indicou ele porque via nos jogos, conhecia também. E daí eu falei, pô, vamos conversar com o Lucas. E daí foi uma coisa muito legal aqui, que eu vou revelar também, que assim, o Lucas tinha parado a faculdade, porque ele não estava com condição de bancar a faculdade dele. E a gente chamou ele, eu falei assim, olha, Lucas, só o seguinte, eu quero que você volte para a faculdade. A gente paga até um valor um pouquinho maior do que você iria receber, mas eu quero que você volte para a faculdade. Não é importante para o diário. Importante para você. É importante para você. E agora ele teve uma prova disso. Porque teve um gigante da imprensa aí que foi atrás dele fazer proposta para contratar. Só que, como é gigante, precisa ser formado. Claro. E ele ainda não está, mas ele está na faculdade. Mas ele viu o quanto a gente falou lá atrás para ele que era importante ele voltar para a faculdade, e ele voltou. E é um menino super esforçado que merece todo o reconhecimento que ele está tendo. Assim como a Laura também, que a Laura é um fenômeno, né? Assim, a Laura é impressionante. Cara, no dia do vazamento lá do William Bigode, que o presidente tenta me descredibilizar, solta aquela nota patética, cara, o tweet dela foi o que mudou o bagulho, que ela já sabia, ela já fez, ela lembrava que tinha a parada do bid, não sei o que, cara, ali ela chancelou e o Marcelo ficou, tipo... Então, foda, a Laura é um fenômeno. A Anitta, eu não conhecia ela, mas todo mundo, acho que todo mundo chegou a ver um texto que ela escreveu no Medium, que era o Sampaoli fez o meu pai voltar pro estádio. Eu li, claro. Esse texto viralizou. E a hora que esse texto viralizou, eu falei assim, eu quero trazer essa menina para dentro. Aí, do nada, fui atrás dela, ela foi super receptiva, conversou com a gente, na hora topou, primeiro trouxemos ela como colunista, depois com o programa dela agora. Passou pelo Diário também, uma das nossas primeiras colunistas foi a Isabel Nascimento, a Imparcialmente Santista. Fizemos uma reunião com ela, acho que ela tinha na época um canal que tinha 400 inscritos. E eu tinha visto o canal... Ela tá no Globo Esporte, e eu falei, legal, ela saiu agora, ela estava até agora, ela também saiu do Diário para ir para o projeto do Globo Esporte Voz da Torcida. Então acaba que o Diário tá fazendo um papel que a gente tinha no Lance, meio que ser uma escola. Ser MTV dos repórteres, lança a galera. Muita gente boa passa ali e acaba indo para outros canais, porque como você falou, né, é mídia independente, a gente ainda tem dificuldade para conseguir patrocínio, a gente teve eu fui praticamente à falência na época de pandemia. Imagina ficar 6 meses sem jogos. Nossa. A gente estava com 1.500.000 page views por mês, fazendo um milagre. A gente conseguiu fechar alguns meses com 300 mil. Né? Então, eu praticamente fui à falência. É cansativo. Mas daí a gente conseguiu retomar, depois do fim da pandemia, um caminho. Hoje a gente está num caminho legal, tanto que hoje a gente tem duas pessoas fazendo cobertura diária ali, e tá num caminho, tá começando, tá sendo cada vez mais reconhecido, né?